concordante. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Como a pomba perseguida e cansado estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar o abrigo seu. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Graça abundantemente sobre mim já derramou, onde abundou o pecado, graça superabundou. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei para o céu. Eu exaltarei para sempre, pois salvou um perdido réu. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou, para Deus me consagrou. Graças a Deus. Deus é maravilhoso, não é? Maravilhoso. Fiquemos de pé, irmãos, para lermos a Escritura em São Marcos, capítulo 4, versículo 18. São Marcos, capítulo 4, versículo 18. Vamos ler estas Escrituras. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Amém. Oremos. Deus, Pai amado, temos nos reunido uma vez mais neste meio de semana e estamos muito agradecidos a Ti por o Senhor ter nos dado este privilégio de vivermos até este momento presente, não apenas por esta vida, mas por, nesta vida, o Senhor nos assegurar, nos dar a certeza da vida eterna, a vida que permanece para todo sempre, porque ela está arraigada, estabelecida em Deus mesmo, que é o autor da vida. Te agradecemos, Pai, por nesta hora tão tardia, neste tempo do fim, Tu mesmo teres vindo para se revelar aos Teus filhos,
dando-nos então este dom, este poder de nos tornarmos filhos do Senhor, uma vez que neste tempo de tua manifestação, teus filhos se manifestaria contigo em glória, que é recebendo a mesma mente tua, Pai. E agora pedimos que o Senhor nos ajude na leitura da tua palavra e na explanação da mesma, que seja o Espírito Santo a nos guiar a estes pastos verdejantes, alimento de ovelha, e que possamos sair daqui felizes, abençoados, agradecidos a Ti, pela bondade e riquezas de bênçãos e de misericórdia que Tu tens dispensado para nós, Pai. Recebe a nossa gratidão e a nossa adoração, pois Te pedimos, em nome de Teu Filho Jesus, para a Tua glória. Amém e amém. Podeis sentar, irmãos, podeis sentar. Outros ainda recebem a semente entre os espinhos. Ouvem a palavra, mas as preocupações mundanas, a ilusão das riquezas, as múltiplas cobiças, sufocam-na e a tornam infrutífera. Assim, aqueles que recebem a semente em terra boa, escutam a palavra, acolhem-na e dão fruto, 30, 60 e 100 por um. Eu li da Bíblia protestante e também da tradução da Bíblia católica esta mesma parte das Escrituras. E, por favor, eu quero chamar a atenção dos nossos preciosos irmãos, de vocês aqui e dos irmãos que estão à distância de nós. Eu gostaria de repassar, juntamente com vocês, alguns pensamentos do irmão Branham em algo que ele pregou no sermão Cristo é revelado em sua própria palavra. Porque você sabe, no tempo da manifestação do Filho do Homem, ou no tempo onde haveria a abertura da palavra, quando o Espírito Santo fosse solto por estar preso pelos rios denominacionais e seria solto no tempo da mensagem do entardecer. Então, Deus abriria a compreensão de si mesmo para os seus filhos, uma vez que o inimigo, a Bíblia diz, ai da terra e dos que nela habitam, porque ele sabe que ele resta pouco tempo, uma vez que chegou o limite máximo, chegou o limite de tudo, não é? Onde cada um terá que mostrar suas próprias cores. Então, os filhos de Deus estariam em uma situação bem complicada, bem difícil. Jesus disse, inclusive, que seria, se possível for, até os escolhidos, até os eleitos seriam enganados. Mas não é possível isto, porque neste tempo Deus vem como nosso socorro, como nosso auxílio. Ele mesmo vem nos tomar pela mão. É um momento de escuridão, de mentes entenebrecidas, porque você não vê o mundo em escuridão só quando tem um apagão, não é? No natural, porém no espiritual é trevas que cobrem a terra. E isto é chamado de o mundo afastado de Deus como nunca houve, se pudéssemos usar este termo. Então isto é morte, e é neste tempo de vale de sombra da morte que haveria aqueles que não temeriam mal algum, porque eles estão andando na própria presença de Deus, e eles têm a palavra de Deus como lâmpada para os seus pés, e por isso nós não tropeçamos com nossos pés em pedras, porque o nosso caminhar, que é um passo a cada vez, mas é um caminhar firme, estabelecido. Você não está, vamos dizer assim, como se você estivesse num caminho, num andar cada vez mais distante ou distanciando-se de algum lugar e se aproximando de outro, porque esta caminhada é um crescimento para cima, é um crescimento para cima, assim como tudo é uma questão de mente e espírito, uma vez que Deus mesmo tem vindo para fazer essa ligação em nós, para que haja essa conexão entre corpo, espírito e alma, e você saiba todas as diferenças, e saiba quem você é e o porquê Deus está aqui. Então,
o que acontece? A maior batalha jamais pelejada está sendo travada na mente, a escuridão que está sobre a terra. Você não conseguirá captar se a tua mente não for despertada pela luz divina. Então esse teu caminhar não é você se distanciando de algo, se aproximando de outro, como se fosse sair de uma cidade e estivesse entrando em outra. Lá, no caso de Israel, foi bem natural a coisa, mas cá é uma jornada espiritual, então você sabe que é um crescimento para cima. É fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, vocês conhecem. Pode ser que minhas palavras sejam um pouco difíceis, porém, são coisas que nós já aprendemos. Você só tem que estar esperto para a forma como eu estou apresentando isto. Esta tua caminhada é subindo, é cada vez mais crescendo. E este crescimento não é como se você estivesse caminhando em estrada por aí afora. Você estará aumentando em estatura, em conhecimento, em graça. É uma transformação de mente, porque veja, assim como os céus estão mais altos do que a terra, então, claro, você tem que alcançar pensamentos do alto, pensar nas coisas que são de cima, receber a própria mente de Deus. Dá para entender como é a nossa jornada? Então, veja bem isto. Enquanto o povo de Deus está nisto, como está o mundo? O mundo está numa situação terrível. E você pode se perguntar por quê? O que está acontecendo com a terra? O que está acontecendo com as pessoas? Estão loucos? O mundo está mesmo em estado de neurose, todos estão neuróticos? O que mais você vê nos noticiários, mesmo que você não veja nenhum noticiário, mas não tem como você não ficar sabendo do que está acontecendo aí afora, loucura total. Perseguição, ódio, morte, isto entre pessoas adultas, entre jovens, entre crianças, adolescentes, tudo, de todas as formas está acontecendo. Né? Está acontecendo. Antes tinha tipo de pessoas, você, dentro de um certo padrão, dizia aquele homem é violento, aquela mulher é nervosa, mas agora está geral, de grandes a pequenos. A notícia que eu vi esses dias, que eu li a respeito, uma criança com 6 anos nos Estados Unidos entra em uma escola com um revólver carregado de bala. Veja. Agora, aonde tem chegado o mundo? Que situação tem chegado essas pessoas na Terra? Pois bem, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uns pensamentos do irmão Branham aqui, no sermão Cristo é revelado em sua própria palavra, que ele pregou no dia 22 de agosto de 1965. E eu quero ler a partir do parágrafo 18 neste culto, e peço bem a atenção de cada um de vocês. Eu acabei de falar com um jovem ministro e sua esposa, no quarto, há poucos minutos atrás. E ambos estão nervosos, exatamente como o resto do mundo. O restante dos seres humanos na Terra. Eu disse, recordem, Satanás quer te dar um murro. Por que eu disse para vocês que iria repassar isto com vocês? Porque eu lembro que nós já pregamos isto, já passamos por isto. Porém, claro, quando voltamos a falar sobre o mesmo tema, parece que é pela primeira vez, não é? Parece que é pela primeira vez. Ok. Recordem, Satanás quer te dar um soco, um murro. Não me importa quem você seja. Ele tem o direito de dar aquele murro. O que você preferiria? Aquele murro, ficar cego ou ser um artrítico, assentado em sua cadeira? Ou ser nervoso? Vê? Tem algum lugar que ele pode te esmurrar. Ele tem direito naquele lugar aberto. Agora, esta é a marcha que você tem que conservar encoberto o tempo todo. Aliás, essa é a mancha que você tem que conservar encoberto o tempo todo. E ver esta era nervosa em que estamos vivendo. E as fitas da semana passada, eu creio, te revelarão grandes e terríveis coisas que iremos falar em um desses dias, quando conseguirmos um lugar suficiente para abrir aquelas últimas pragas para serem derramadas sobre a terra. Claro, esse era o desejo dele, porém,
Deus disse que não era necessário ele pregar sobre isso, porque já estava dentro do sermão a festa das trombetas. Aquelas salvas, ou melhor, derramando as salvas e os 7 trovões, e aquelas cenas horrendas que estão vindo sobre a terra. O homem agora e as pessoas estão hoje em uma tal condição neurótica, todo mundo. Você pode ler isto nas Seleções, aquela revista mensal, né? Creio que é mensal, ou é quinzenal, não lembro. A Seleção de Reddit, parece que é mais ou menos assim o nome, eu conheço desde pequeno. Irmão Brano lia essa revista, foi entrevistado por essa revista. No mês passado, você observa o assunto lá, é sobre o Billy Graham, o grande evangelista. Ele ficou tão cansado que simplesmente não pôde sustentar suas reuniões. E ele foi até a clínica Mayo para um check-up físico. E lá não havia nada de errado com ele. Somente porque não fazia esforço suficiente. Pois bem, se você corre para lá e para cá, fica estressado e adoece. Mas, digamos, um ministro que passa a maior parte do tempo sentado, lendo, estudando, só o movimento mais que faz é quando vai pregar, né? Então cansa a garganta. O irmão Brano fala que 1 hora de pregação corresponde a 8 horas de serviço braçal, as pessoas é que se enganam quanto a isso. Ok, mas parece que não faz nenhum esforço. Porém, ele estava doente. E eles fizeram com que ele corresse exercícios físicos. Ele corre 1 milha todos os dias. Então o artigo segue adiante dizendo que a ciência tem provado aquilo hoje, que os jovens, estes rapazinhos e mocinhas, alcançarão a sua meia-idade aos 20 anos de idade. E pelos 25, muitas vezes, em muitos casos, as moças já estão na menopausa aos 25 anos de idade. Eu não sei se vocês sabiam disto ou não, mas há poucas noites atrás, enquanto o Espírito Santo estava falando aqui na reunião, uma mocinha sentada aqui embaixo, isto é exatamente o que estava errado com aquela moça, quando ele, o Espírito Santo, né, chamou. Menopausa é uma condição física, ou uma situação física, em que chegam as mulheres, cerca de 40 e poucos anos, 50 anos de idade, quando o corpo já não está mais reproduzindo aquele tipo de hormônio, né, necessário. Os homens também passam por isso, não é? E é dado outro nome, não sei se é andropausa, alguma coisa assim. Pois bem, eu não sei se vocês sabiam disto ou não. Quer dizer, um caso de menopausa foi diagnosticado no discernimento, né, com uma jovem de 20 e poucos anos. Isto é exatamente o que estava errado com aquela moça quando ele chamou. Eu olhei para ela pela segunda vez, olhei outra vez e vi qual era o problema. Eu pensei, isto não pode ser. É uma mocinha muito nova, mas era menopausa, com cerca de 20 anos de idade, 23 anos, algo assim. Veja, minha mãe e sua mãe chegaram àquela idade aos 45 anos, aos 45 e aos 50 anos. A minha esposa chegou a esta idade aos 35. Agora baixou para 20. Toda raça humana está podre. Então aqui nós temos um diagnóstico de um profeta, né? Que não está diagnosticando uma moça na reunião, não está diagnosticando um caso, está diagnosticando a situação da nossa geração, a situação do mundo. Toda a raça humana está podre. Bem, se o ser físico, o nosso corpo, está sendo dilacerado assim por comer alimentos híbridos, as tensões que o apodrecem, não apodrecem isto também a célula do cérebro? Então podemos ver como as mulheres podem sair nas ruas peladas ou sem roupas. Isto é loucura. Podemos ver como eles podem correr através nas ruas a 120 milhas por hora.
e todas estas coisas. Isto chega a um ponto onde toda nação, todo mundo, não somente esta nação, mas em todos os lugares estão mentalmente perdidos. Então, quando os abrirmos, o Senhor permitindo aquelas 7 taças e mostrar aquelas coisas horríveis, o homem estará demente de tal maneira após algum tempo, até que eles imaginarão que estão vendo formigas do tamanho de uma montanha. Elas atormentarão as mulheres. Haverá gafanhotos sobre a terra, com cabelos longos para atormentarem as mulheres que cortam os seus cabelos, como de mulher pendidos. E grandes dentes como de um leão, ferrões em suas caudas como um escorpião, e assim por diante, para atormentar o homem sobre a terra. Mas então será muito tarde para fazer qualquer coisa sobre isto. Conserte-se agora, veio, porque isto vai atormentar. Difícil, né? Complicado, é amedrontador. Isto não é algum cientista dando o diagnóstico da camada de ozônio, ou da falta de água, ou disto, ou daquilo, da falta de alimento na terra. É um profeta de Deus, como o povo de Israel tinham lá no passado, quando eles profetizavam que vinham coisas terríveis, grandes desgraças sobre eles por terem quebrantado os mandamentos de Deus. Então aqui nós temos também um profeta no tempo da restauração, dando este parecer, este diagnóstico bíblico para o tempo do fim, mostrando isto. Agora, eu espero que você note, que você perceba que o irmão Branham aqui está concentrando seus pensamentos nesta leitura que nós fizemos, na condição mental do homem para esta última hora, a condição mental em que os homens estariam neste tempo do fim. Como o homem chegou ao estado em que está, apodrecendo os seus corpos e tendo também suas mentes apodrecidas, se deteriorando, sim, enfraquecendo, a ponto de não conseguir mais pensar com lesura, não sei se é assim o nome, com nitidez, com honestidade, com simplicidade, com amor. Acabou essas coisas. Só restou agora palavras. Mas são palavras que não vêm do íntimo, eles não acreditam no que falam, no que ensina, no que apregou. E estão tão loucos que cumpre-se sobre tais pessoas aquelas palavras de Jesus: este povo honra-me com seus lábios. É Jesus para cá, Jesus para lá, se Deus quiser, e graças a Deus, olha, foi Deus que ajudou, foi Deus que me deu trabalho, e se Deus quiser nós ganhamos, se Deus quiser nós faz, e assim vai. Honra-me com seus lábios, mas a sua mente está longe, seus corações estão longe de mim. São pedidos em vão, são rogos em vão, são orações vãs, é adoração enganosa, porque colocaram em suas mentes apodrecidas ideias dos homens, interpretação dos homens, se apartaram da simplicidade que há em Cristo Jesus, se apartaram da direção do Espírito, não podem mais ouvir, assim diz o Senhor, e eles já não têm mais ouvido para ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. Não tem mais equilíbrio. O que é que te dá equilíbrio no corpo? É um líquido que você tem no ouvido. Que você roda, começa a girar, aquele líquido roda e você perde então a noção. Eles perderam o equilíbrio. Eles perderam o equilíbrio. Porque o que eles ouviram, o que entrou em suas mentes, fez com que eles rodassem em direção contrária, em direção da verdade. Então eles não se aprumam mais, perderam o equilíbrio. Mentes com labirintite. É assim o nome? Labirintite? Mais ou menos isso, né? É isso que tem acontecido.
Entenda, note que aqui o irmão Branham está focando seus pensamentos, está concentrando os meus e os teus pensamentos para este fato, a condição mental do homem, e como o homem chegou nesse estado, nessa condição de apodrecimento, não só dos ossos, seus corpos, mas também de suas mentes. Veja, no parágrafo 18, ele fala desse jovem casal, que era um pastor e sua jovem esposa. E este casal pediu uma consulta, vamos dizer assim, uma audiência particular, para entender o que estava acontecendo com eles, o quão nervosos eles estavam. Talvez este casal estava com um problema dentro de casa, onde um já não estava suportando o outro, de tão nervoso que estava. É aquela situação: o homem fala uma coisa, a mulher responde pelos cotovelos, a mulher fala uma coisa, o homem mal responde, ou responde aos gritos com brutalidade, ou mal chega em casa, já é aquela situação complicada. Então, claro, um cristão, quando ele percebe que está nessa situação, ele procura remédio. O que está acontecendo? Isso não é normal, isso não é natural, isso não é natural. Não temos por que falar tão alto se estamos tão próximos, né? Se estamos tão próximos um do outro. O caso é que no início se entende até por pensamentos. Quando tudo está bem, se entende até por pensamentos. Às vezes está a centenas e milhares de quilômetros, como disse o profeta falando sobre aquele casamento, daquele jovem casal, mas os corações estão batendo no mesmo ritmo, na mesma aceleração. Não é? Chega-se a olhar um para o outro e saber o que o outro está pensando, mas o tempo passa e as tensões nervosas vão acumulando, a ponto de, mesmo gritando, você não consegue se fazer ouvir. Os vizinhos escutam, todo mundo está vendo a gritaria naquela casa, mas as pessoas ali não estão entendendo um ao outro, estão tão distantes, mesmo habitando no mesmo lugar, dormindo na mesma cama, mas não há mais compreensão. Eu não sei em que estado estava este casal, este jovem ministro e sua esposa, porém eles puderam entender que estavam com problemas e foram ter uma audiência com o profeta de Deus e contar a situação que estavam passando. Irmão Branham disse: quer saber de uma coisa? O que você prefere? Ser nervoso assim ou ser acometido por uma doença, por uma enfermidade, ficar numa cadeira de roda? Porque isso é o diabo esmurrando vocês. E ele sempre encontra uma parte para esmurrar. E está conseguindo aí, através do estresse, da tensão nervosa. Irmão Branham diz: porém, você tem que colocar o sangue sobre isto. A única forma de você escapar é você se meter debaixo do sangue. Vê? Para que isso não se torne uma coisa pior. Então veja. Então ele diz, irmão Branham diz, quando ele fala sobre este jovem casal: e ambos estão nervosos, assim como o resto do mundo, o resto dos seres humanos sobre a terra. Assim vemos que o irmão Branham não está mencionando isto porque este casal estava nervoso. O irmão Branham diz: há pouco tempo tivemos esta audiência. Então, algum tempo, não sei se horas ou até mesmo minutos após aquela estadia com o casal, ele já estava pregando este sermão, e ele aproveitou isto, porque isso já é coisa direcionada pelo Espírito. Ele aproveitou a conversa que teve no seu escritório para trazer isto para a igreja, mostrando que o que estava sobre aquele casal é o que está no mundo inteiro. Por que será que Jesus fez aquela oração? Para nos guardar do mal. A situação está preta, mas ainda não é o momento de Deus nos tirar daqui. Porém, Ele pode nos guardar desta condição. Ele pode nos guardar desta condição. Nos ajudar a passar por isto, a suportar isto, sem comprometermos a nossa fé, sem comprometermos o nosso caráter, sem comprometermos o nosso julgamento, que não é nosso, né? Se você não tiver o julgamento de Deus, você não saberá discernir o certo e o errado, será uma pessoa injusta. Mas como você poderia dizer como Jesus: como eu ouço, assim eu julgo, o julgamento não é meu, porque é o julgamento do Pai. Para isso você tem que ter uma mente sã,
para ouvir o que Deus tem a dizer, porque Deus está aqui para transformar a nossa mente, mudar nossa maneira de pensar, dando-nos assim um novo nascimento. Veja, ou não seremos cheios do Espírito Santo, porque o processo que aprendemos é assim, não é isso? Mudando primeiro o nosso coração, mudando nossos desejos e tal, e depois nos dando do seu próprio Espírito. Pois, então o que nós vemos é que ele está mencionando a respeito deste casal para mostrar a situação, para nos deixar saber que esta condição que estava sobre este casal é um problema universal em toda a humanidade, pelo mundo inteiro. E se isto está desta forma, então os acontecimentos locais, nacionais, mundiais, não poderia ser diferente do que está. Só tende a piorar. Por mais que se propague a paz, por mais que se ensine as pessoas, por mais que façam propagandas aí para os jovens não estar mexendo com o outro, desfazendo do outro, porque o outro é diferente, o tal do bullying, alguma coisa assim, não é? Até agora não encontrei um nome para o português sobre o tal do bullying. É bullying que chama uma coisa assim. Bullying, não é? E isto é coisa séria. E quem já não passou por isso? Eu sofri demais com esse tipo de coisa. Tinha um camarada que me dava uma surra todo dia. Não é? Era passar para a escola, ele me tacava pedra. Sofri com isso e não tem ninguém. Claro que nessas horas não tem ninguém para ajudar. Não é? E, bem, se naquele tempo era desta forma, imagine hoje a situação que está. As pessoas não têm nenhum senso de responsabilidade. Para eles matar um, eles matam por brincadeira, apenas para ver o tombo. Ou apenas para dizer para os colegas, para a sua gangue, que já fez isto. E assim sucessivamente. Sim, é um problema que acomete toda a humanidade, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Vê? Não é apenas um problema na América, foi o que o irmão Branham disse, mas em todas as nações da Terra. E assim nós vemos que esta condição nervosa é um atributo ou algo que identifica, quer dizer, é a característica dos dias em que nós estamos vivendo, o tempo do fim. Isto foi registrado nas Escrituras, que seria desta forma, e estamos vendo isto com os nossos próprios olhos todos os dias. Eu quero que você preste muita atenção neste culto para o que eu estou compartilhando com vocês sobre os pensamentos do irmão Branham aqui. E você terá, se você examinar isto com cuidado e encarar com seriedade estas coisas, com certeza nós, como filhos de Deus, receberemos a ajuda que nós precisamos da parte de Deus para enfrentarmos esse desafio. Você vai notar também que o irmão Branham, no parágrafo 19, ele disse assim: e vê esta era nervosa em que estamos vivendo. E então, depois que ele diz isto, ele continua e amarra este pensamento sobre a era nervosa em que estamos vivendo dentro da abertura das 7 pragas, das 7 taças, não é melhor dizendo, e dos 7 trovões. Veja as palavras dele. E as fitas da semana passada, eu creio, te revelarão grandes e terríveis coisas que irão falar em um desses dias, quando conseguirmos um lugar suficiente para abrir aquelas últimas pragas para serem derramadas sobre a terra. Aquelas selvas, ou melhor, derramando as salvas e os 7 trovões. E aquelas cenas horrendas que estão vindo sobre a terra. Você guardou esse pensamento? Observe no parágrafo 20. O homem agora e as pessoas estão hoje em uma tal condição neurótica, todo o mundo. Agora ele falou sobre as pragas, e falou sobre os trovões, e falou sobre o que esses acontecimentos, como se dissesse assim: ao pregar sobre isto, vocês verão o que está acontecendo. Por quê? Porque o mundo, as pessoas, não podem entender cumprimento das Escrituras, a menos que Deus envie um profeta para dizer: isto é o cumprimento disto. Porque um profeta é um revelador da palavra.
O que o meu Brando estava nos dizendo aqui é que estes acontecimentos estão dentro daquilo que você leu no livro de Apocalipse e está rolando diante de nós. O filme está... lá foi falado de um acontecimento futuro e hoje você está dentro deste acontecimento. Veja, lá foi feito o script do filme. O script do filme. E agora este filme está sendo registrado. E queira ou não, nós somos atuantes dentro deste filme, dentro dessa história. Isso está acontecendo. Quando as pessoas vão assistir uma película, vão assistir um filme, aquilo são coisas que já aconteceu. Ou você não pode lembrar disso, pensar sobre isto. Vai passar tal filme, é uma história muito bonita, extraordinária, tal tempo. Aquilo já aconteceu. Aquilo já foi filmado. Os atores já receberam seu dinheiro. Alguns deles até já morreram. Aquilo é algo que já aconteceu. Então, se é correria, se é tiro, se é bomba que explode, se é isto, se é aquilo, você estará assistindo algo que já aconteceu. Então, quando foi que os atores, os que estavam dentro, foram chamados para vivenciar, para dar vida à letra, o script, o que foi escrito pelo autor? Quando eles vivenciaram aquilo? Quando foram chamados para atuar e tiveram que correr, pular. Sim, é assim no natural. Isso está acontecendo no espiritual. Este é o tempo onde o script está sendo rodado, está sendo produzido. A questão é que não haverá pessoas para assistir este filme. Não. Isso está sendo rodado, quer dizer, está sendo gravado. E quando está sendo gravado, está acontecendo. E o irmão Branham disse que a história desta geração, a história de Laodiceia, não será contada para outra geração, porque esta é a última. Este é os últimos dias. Então não haverá outra geração no sentido de dispensação, de épocas. Não haverá outra para dizer, sabe, na era passada, como hoje falamos, a era de Lutero, ou mesmo a era pentecostal. Não, dentro deste tempo, da era da noiva, a era da palavra, a era do grão, a era do ouro, nesse tempo quando a noiva foi chamada à parte para estar sós com Elohim, não haverá uma outra dispensação após esta para falar deste tempo. Agora, sempre em toda época as pessoas foram alertadas para o acontecimento mundial, nacional ou pessoal, mostrando isso dentro de um contexto histórico. Histórico por quê? Porque no passado foi falado sobre acontecimentos futuros. E estas pessoas, quando vivenciam, nascem naquela geração e vivenciam aqueles acontecimentos, de alguma forma, estas pessoas são despertadas. E agora somos nós que temos sido despertados para os acontecimentos mundiais do nosso tempo. Enquanto os outros estão tão dementes que não sabem o que está acontecendo, nós somos despertados, levantados, despertados, sacudidos. Tivemos nossas consciências beliscadas para entendermos qual é essa dispensação, o que está acontecendo nesse tempo, o que Deus exige de nós, o que Ele está nos ensinando, para não sofrermos as consequências como o mundo sofrerá. E Ele disse, o homem agora, e as pessoas hoje, parágrafo 20 do Sermão Cristo é revelado em sua própria palavra. O homem agora e as pessoas estão hoje em uma tal condição neurótica, todo mundo geral. Eu devo acrescentar para vocês que o neuroticismo é uma condição universal que está em cada um. O profeta disse todos, todo mundo. Então, no parágrafo 21, ele começa a falar sobre como o corpo está apodrecendo. E como
as mulheres estão alcançando a menopausa na idade ainda jovem. Não é? E ele fala sobre os casos de mulheres chegando nesta condição física. E claro, se chega nesta condição física, também chega nessa mesma condição mental. Mental, porque mente sã, corpo são. Agora, se o corpo está alcançando a menopausa aos 20 anos, 22, 23 anos, que é uma condição física que a mulher chegaria aos 45, quando já não está fabricando mais um tipo de hormônio feminino, vamos dizer assim, né? O que acontece? Se isso está acontecendo aos 20 e poucos anos, então a mente dessas pessoas, que deveria ser mentes então de 20 anos, são mentes de 45, 50 anos. Por que isso? Porque os neurônios foram estragados, os neurônios já sofreram muito atrito, já trabalharam demais e envelheceram. Eles foram lesados. Foram lesados. E não se recuperaram. Veja como hoje as pessoas gastam seu dinheiro com cigarro, com bebida e todas estas coisas. Veja como os jovens hoje estão embriagando-se muito mais. Homens feios, horríveis. Mas as propagandas de cerveja são com mulheres bonitas e juntas com homens feios nas propagandas. Que é para que os feiosos pensem que tem chance. Sim, é exatamente assim. Então eles dizem, se tal atriz, se tal artista famosa faz a propaganda com todo esse tipo de homens aí nos bares e aquela coisa toda, então eles não se sentem discriminados por serem feios, como parecendo macacos peludos, né? E eles entram com tudo na bebida. Esta é a situação neurótica em que se está. E o jovem não deixa por menos, e as mulheres também não deixam por menos. Antes eram os homens que tomavam todas, agora as mulheres também, as jovens também. Elas se embriagam tanto quanto os homens. Assim como eram os rapazes que antes saíam à procura disto ou daquilo, à procura das mulheres, hoje é elas que saem de casa à procura dos homens. Igual, direitos iguais. Direitos iguais. Pois bem, o que acontece? O irmão Brandon citou aqui esse problema feminino, dos 45 descendo para os 20 anos. Porque, afinal, a menopausa é uma condição que entra no corpo depois de que passa o ciclo da juventude. E o ciclo da vida. E a pessoa, então, está entrando em seu ciclo de morte. Quando as células já não se recompõem, como antes. Agora observe a forma em que ele segue falando sobre a condição mental das pessoas e como elas se deteriora ou se desgasta muito rapidamente até que todos estejam mentalmente acabados. Deixe-me ler as palavras do profeta. Toda a raça humana está podre. Bem, se o ser físico, o nosso corpo, está sendo dilacerado assim por comer alimentos híbridos, as tensões que o apodrecem, não apodrecem isso também a célula do cérebro? Está dizendo, o corpo está podre, a mente também. Então podemos ver como as mulheres podem sair nas ruas nuas. Podemos ver como eles podem correr nas ruas a 120 milhas por hora e todas estas coisas. Isto chega a um ponto onde toda a nação, todo mundo, não somente esta nação, mas em todos os lugares, estão mentalmente perdidos. Que acusação séria, não? Aí, agora, finalmente, no parágrafo 22, porque eu li o texto do parágrafo 18 até o 22. E fui pegando alguns pensamentos
dentro do texto aqui. No parágrafo 2, nós lemos ele dizer: o homem estará tão demente após algum tempo. Vê? Então ele fala sobre como eles vão ver coisas que não existem. Porque ele diz: os homens estarão tão dementes após algum tempo que inclusive, vão chegar a ver coisas que não existem. Estas coisas estarão em suas mentes. Quem não já ouviu falar de formiga que derrubaria prédio? Animais gigantes. Isso estará em suas mentes. Por quê? Suas mentes doentias em um estado esquizofrênico. O que é que faz a esquizofrenia? Já falamos também sobre isso aqui. Você começa a ver coisas, falar com coisas, com pessoas, interagir com seres inexistentes. Inexistentes para as outras pessoas, mas para você são reais. São reais. É assim como o medo. Você passa por um caminho no escuro e nada. Mas tem pessoas que não passam nem amarrado, nem levado. Porque o medo para aquela pessoa é real, está na sua mente. Enquanto você vê uma folha de bananeira balançando, aquela outra pessoa passa lá e diz que viu uma alma penada. E aí diz que ouviu os gritos, ai, 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 né? As almas penadas. É assim, na mente das pessoas. Como pode as pessoas verem determinadas coisas, espíritos e isto, e resmungo, e gemidos e tudo? Como ela conseguiu captar isto? A sua mente. Então, durante todo o tempo, leram tanta história sobre isto, viram tanto filme sobre isto, tanta imagem sobre isto. E é claro que os seus neurônios se acostumaram com isto, e aqueles neurônios querem continuar vivendo. Não vai querer morrer. E eles só poderão viver, inclusive o pastor Marilina falou sobre isto aqui, ele falou um pouquinho sobre isto aqui, eu me lembro. Aqueles neurônios desejarão continuar vivendo. Eles foram alimentados com determinadas imagens, com determinadas coisas. Então você será levado a ver outra vez, a imaginar sobre aquilo. E chega-se a um ponto que aquilo se torna real para você. E as pessoas serão assombradas, porque suas mentes estão enfraquecidas. Esta é a situação do mundo em geral. Poucos, bem poucos, estarão mentalmente sãs, e esses estarão mentalmente sãs, porque esses recebem a mente do alto, a mente de Cristo. A mente de Cristo mesmo. É a única forma de você se livrar desta situação, desta condição. E o que acontece com estes mentalmente doentes, a ponto que vão ver coisas que não existem, somente em suas mentes doentias, eles vão estar jogando um truque sobre eles. Haverá um truque, na medida que esses truques são correspondidos. O que o diabo lhes mostra é a única coisa que eles poderão ver. Então, o que você sabe que não presta, que é mal, que é morte, que é seguimento para o inferno, estas pessoas estarão tendo como melhor, como mais bonito, como mais belo, como essencial. E apenas será isto que preencherá o vazio de suas almas, o vazio de seus corações. E assim, eu gostaria de considerar com vocês este pensamento, mesmo que não concluiremos nesse culto, mas no próximo, se Deus nos permitir, voltaremos a falar sobre isto, não sei. Mas o que o irmão Bruno está nos levando aqui é nos levando a ver sobre a condição humana nesta hora tão tardia, a condição ou o estado da mente das pessoas. O mensageiro de Deus está nos dizendo que todo mundo tem chegado a uma condição mental completamente acabada. Acabou. Suas mentes não prestam para nada. Ele disse que a hibridez dos alimentos, a hibridez alimentícia, e a tensão nervosa tem causado apodrecimento aos nossos organismos, e as células do cérebro são parte do nosso corpo. Então as células do nosso cérebro também estão apodrecendo também.
nós também encontramos que essa condição que o irmão Brando está falando aqui, ela está registrada nas Escrituras, onde também somos advertidos de que há um tempo que está chegando nesta hora final, que será tão cheio de tensão e estresse, e será difícil de atravessar isto, porque não existe cura para isto. Dizemos também que a ansiedade da vida, as pessoas se tornarão ansiosas cada vez mais pelo alto consumo de cada pessoa na face da terra. Agora vamos ler uma escritura aqui rapidamente, antes de fecharmos este pensamento. Em 2 Timóteo, no capítulo 3 de 2 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 1. 2 Timóteo, vamos ler aqui nas Escrituras, no capítulo 3 e o versículo 1, onde nós encontramos estas palavras. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo, e assim você já conhece. Mas eu queria ficar só com esse versículo, e quero ler também nesta outra versão da Bíblia. Note bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil. Um período difícil. Agora, a versão amplificada desta escritura diz assim: também deves entender isto, que nos últimos dias virão dias perigosos de grande tensão e problema, de difícil trato e difícil de se levar. Se você pegar aqui o que o irmão Brando estava dizendo, ele disse que isto é por hibridação de alimento e as tensões nervosas que estão apodrecendo os corpos e as mentes das pessoas. Em seguida, ele falou sobre o estresse ou tensão. É uma coisa muito crítica para se desfazer da raça humana. Crítica por quê? Complicada por quê? Porque por mais que as pessoas paguem psicólogos, psicanalistas, ou seja o que for, por mais que eles procurem esses meios alternativos para se livrar das tensões nervosas, problema no trânsito, problema no trabalho, aquela coisa toda, isto não vai funcionar. Não, senhores, isto não vai funcionar. Diz que é um tempo difícil de levar. E você vai notar, por isso que eu li na tradução amplificada, diz que nos últimos dias seria de grande tensão, e esse estresse de duro trato é difícil de se transportar, ou é difícil de carregar, é difícil de levar, ou de ser contornado. Isso significa como um peso que você não consegue levar, que significa se livrar ou chegar adiante. Vê? Agora, veja a leitura inicial que nós fizemos neste culto, porque assim a gente termina com o início, aí eu acredito que fica amarrado, né, a coisa, né? Para podermos continuar em outra reunião. Nós lemos em Marcos, no capítulo 4, no versículo 18, e é dito: e outros são os que receberam a semente entre espinhos. O que é a semente? A palavra de Deus, não é? Então poderíamos ler assim: e outros são aqueles que receberam a palavra entre espinhos. Se eu estivesse fora dos espinhos, não é? Mas já estava entre espinhos. Os quais, quer dizer, estas pessoas ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, vê aí onde entra o estresse, a tensão. Eu disse para vocês, estávamos pregando aqui, eu não sei que série foi, onde eu disse para os irmãos, alertei os irmãos, que a cada vez ia ficar difícil
para que eles escutassem a pregação da palavra? Vocês estavam lembrados disso? E chegará um momento, isso vai apertar de tal forma que você não vai ter tempo de estar nos cultos, não vai ter tempo de ouvir, não vai ter que concentrar. Eu não vou nos cultos, mas eu recebo a gravação, eu escuto a gravação. Pois bem, você também não vai ter tempo de ouvir as gravações. Estará com tanto estresse, estará com tão cansado, estará com tanto problema para resolver dentro de casa. Mas eu vou ouvindo no trânsito. Não adianta. Não adianta. Se você não fizer um esforço sobre-humano, eu digo sobre-humano porque vai depender de Deus na tua vida, para efetuar, né, para realizar o querer em você, para te direcionar a querer e te ajudar a realizar este querer, porque do contrário, tudo estará encaminhado para que você não aprenda, não escuta, não ouça. Veja, já não estou falando agora com aqueles que dizem eu não creio, isto é para aqueles que creem, para aqueles que verdadeiramente têm abraçado. O diabo não está parado, então ele fará de tudo para que teu corpo cansado e que as lutas do dia a dia te prenda, te amarre, para que você não veja, para que você não tenha tempo, para que sua mente não se ligue nisto, estará ligado em tudo quanto é outra coisa, que são coisas necessárias, tuas dívidas, tua família, isto e aquilo, escola e trabalho e tudo que te envolve no dia a dia. Coisas necessárias. Agora, existe uma coisa mais necessária para nós do que a palavra de Deus? Isso não pode ficar em segundo plano. Isto não pode ficar em segundo plano. Temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Os outros, então, é o versículo 18, né? Final do versículo 18 de Marcos 4. Os outros são os que recebem a semente, entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas. Que termina sendo engano. O vizinho tem, eu tenho que ter. O vizinho comprou o carro, eu tenho que mudar o meu carro, também tem que ter meu carro. A vizinha mudou a geladeira, eu vou ter que jogar essa velha fora, tem que comprar uma nova. Mas pode? E como é que está isso? Só vai te acarretar dívida, só vai te deixar mais perturbado, né? Só vai te deixar com mais preocupação, porque se chama enganos das riquezas. Nós não somos tão... Deixe-me usar aqui umas expressões bem do dia a dia. Nós não somos tão idiotas a ponto de pensarmos que poderemos nos tornar ricos. Vamos ser ricos? Mas mesmo sabendo, estando aí, como eu diria, consciente da nossa condição de pobre, ou de baixa renda, ou seja do que for. Mesmo assim, vocês acham que os enganos da riqueza também não nos apanham? É claro que sim. Eu não vou entrar em detalhe nisso, porque aí eu teria que começar outro culto. Mas observe bem as palavras. E os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando, quer dizer, vem na tua mente, onde é que entra? A não ser nas tuas ideias, nos teus desejos. Entrando, sufocam a palavra. A palavra fica em segundo lugar. E o resultado, ela se torna infrutífera. Porque todo o terreno, todo o jardim da tua mente estará ocupado por todas essas outras sementes, todas as propagandas que você escuta, que te dizem. Se diz que esse é o melhor, então eu tenho que comprar. Se disseram que agora eu tenho que mudar, deixa para aquela eu vou mudar. Se é isso, então tem que ser aquela roupa, então tem que ser aquela moda, então tem que ser isso, então tem que ser aquilo, e assim vai. Versículo 20. E os que recebem a semente em boa terra, porque a terra está arada, adubada, e toda outra semente que deveria produzir ali, você barra a entrada disso e dá preeminência à palavra de Deus, dá o primeiro lugar à palavra de Deus, deixa a palavra ter a preeminência em sua vida. Então, claro que não vai ter outra coisa para sufocar.
Qualquer outra coisa que tem, você diz, não, isso aqui está reservado, este canteiro aqui está reservado. Este canteiro aqui é para semear amor, este canteiro aqui é para semear fé, este canteiro aqui é para semear isto, para semear aquilo. Então estes são os que ouvem a palavra e a recebem, não estão acumulados de tantas outras coisas, não. Então esses podem dar fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100. Amém. São mentes sãs, né? Mentes sãs dos quais Deus tem tido misericórdia desde antes da fundação do mundo, para não deixar estas pessoas enroladas neste tempo de trevas. Vamos ficar de pé e vamos orar. Te agradecemos, Pai bendito, por tua misericórdia sobre cada um de nós. Temos ouvido estas coisas, que bem sabemos são coisas tremendas e profundas, e tu podes, ó Deus, avivar a nossa fé cada vez mais e nos despertar para estas grandes verdades que tu mesmo tens vindo trazer para nós nesse tempo do fim. Foi tu que falaste a palavra, foi tu que prometeste, foi tu que revelaste, manifestaste através de lábios humanos quando ungiste um profeta vindicado para nos trazer estas verdades. Então agora, depois que essas palavras foram pregadas, foram escritas, foram traduzidas e chegaram até nós, e outra vez meditamos sobre ela, então que a mesma unção pela qual veio naquele tempo possa também estar sobre nós nesta hora, e que o teu Espírito Santo nos guie a passos verdejantes para que teus filhos, tuas ovelhas, possam se alimentar disto e que possam viver para a vida eterna diante do Senhor. Oramos pelos irmãos aqui presentes, por todos aqueles que estão em seus trabalhos nesta hora, por aqueles que estão viajando, por aqueles que estão em seus lares e também, Senhor, oramos desde já por aqueles que ouvirão esta gravação no tempo futuro, que eles sejam ajudados por Ti e despertados pelo Senhor e que sejam abençoados com a bênção da Tua palavra revelada nesse tempo. No nome amoroso de Jesus Cristo é que nós oramos e Te pedimos. Amém. Amém. Que o Senhor vos ajude, que o Senhor vos abençoe e que a Sua palavra a cada dia possa ter livre acesso ao nosso coração. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, batei e abre-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Ouvintes preciosos, Deus os abençoe. Até a próxima. Voltaremos no culto de sexta-feira com mais uma transmissão ao vivo, se o Senhor nos permitir. E como sempre fazemos, sempre que temos boa conexão, sempre que temos um tempo sem chuva, estaremos sempre transmitindo através do portal www.doutrinadamensagem.com.br hinos e pregações da Palavra de Deus aí de dia, de noite. E você ajude-nos a evangelizar, levando adiante isto. Fale para os seus amigos, fale para os seus companheiros, seus parentes a respeito do nosso portal. Aquelas pessoas que gostam de ler, que gostam de meditar, que gostam de ouvir a Palavra de Deus. Nós temos um grande acervo, estaremos colocando mais à disposição ainda esta semana, se o Senhor nos permitir. Deus abençoe, nosso abraço, no nome de Jesus Cristo. Amém.